Olá, paz e bem. Espero que todos vocês estejam gozando de perfeita saúde, com alegria, amor e paz no coração. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e hoje, neste nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre pastorais, grupos e movimentos. O que são? Quais são as diferenças que existem entre eles? Então, antes de começarmos, definitivamente, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, nos ajude a manter esse projeto, que é um projeto de evangelização, de formação e informação. Para todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que querem conhecer melhor a religião, que querem aprimorar sua fé, que querem ter novos conhecimentos, que querem ter desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, esse é o objetivo do nosso canal. Portanto, vou dar aí 3 segundos para você dar um cliquezinho aí onde está inscreva-se. Isso, inscreva-se, nos ajude. E se você gostar desse vídeo, ao final, dê o seu like e encaminhe ele para pessoas do seu convívio, para seus familiares, para seus amigos, para o pessoal da igreja, para o pessoal das pastorais, das comunidades. Conto com você, ok? Então vamos lá. Pastorais, grupos e movimentos. O que são? Você sabe quais são as diferenças entre eles? Então vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre esse aspecto da nossa igreja, da Igreja Católica. A maior parte das pessoas que participam ativamente de uma comunidade católica está ligada a alguma pastoral, algum movimento ou alguma equipe de serviço. E é por meio delas que essas pessoas exercem sua missão de cristãos batizados. Contudo, ainda é muito comum nós encontrarmos leigos que são atuantes, mas que ficam confusos quando indagados sobre as principais diferenças de cada um dos trabalhos realizados no âmbito das paróquias e no âmbito das comunidades, e que normalmente estão na dianteira da caminhada espiritual e evangelizadora da nossa igreja. Então, precisamos saber que a principal finalidade da Igreja Católica, é evangelizar, ou seja, difundir os ensinamentos deixados por Jesus nos evangelhos e nos livros sagrados. E para que a igreja possa fazer essa divulgação do Santo Evangelho, precisa ter um plano organizado, precisa ter um projeto de evangelização que é distribuído a vários grupos em diferentes setores da paróquia. E esses setores são chamados pastorais, esses grupos. E existem também os movimentos e as equipes de serviço, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente. E as pessoas que trabalham, entre aspas, que exercem sua atividade nessas pastorais, são chamados de agentes pastorais ou agentes de pastoral. Toda pastoral, ela exige em si mesma um objetivo, exige uma característica e uma necessidade, de forma que ela é constituída com necessidade primária da evangelização de uma diocese ou de uma paróquia. Então, as pastorais, eles são grupos cujas ações estão fundamentadas na prática de Jesus, o bom pastor, conforme a gente vê lá em João, capítulo 10, versículo 10. A igreja, imbuída do amor e da sensibilidade de Cristo, dirige seu olhar para as pessoas e para as situações que requerem uma atenção especial, requerem um cuidado em sua ação evangelizadora. Por meio da igreja, Jesus continua apacentando a humanidade nos trabalhos das pastorais. Portanto, pastoral nada mais é do que um serviço, uma ação, um trabalho desenvolvido pela igreja. Não se resume a um grupo de pessoas, mas em uma ação organizada e dirigida pela diocese e paróquia, para atender determinada situação em uma realidade específica. As pastorais estão em comunhão com a igreja local
e comunicam o Evangelho de uma forma dinâmica muito própria. Cada pastoral tem a sua própria dinâmica. É interessante a gente saber que a palavra pastoral vem de pastor. Por isso, é importante destacar que fazer pastoral é fazer o que Jesus fez, é continuar sua missão. E é por meio das pastorais e do conjunto de suas atividades que a igreja realiza a sua tríplice missão neste mundo: a missão profética, a missão sacerdotal e a missão testemunhal. De uma forma mais simples, podemos também definir a pastoral como os braços do pastor. Não seria possível que cada sacerdote, que cada pastor realizasse todas as atividades necessárias para que a igreja cumpra essa tríplice missão: profética, sacerdotal e testemunhal. Por isso é que a igreja utiliza-se dos serviços dos agentes de pastorais, dos leigos, que como braços do pastor, como mãos de Jesus no mundo, ajudam a igreja a exercer essa missão de Jesus na nossa vida. Então, uma pastoral é essencial na estrutura orgânica de uma diocese ou paróquia. Ou seja, é muito difícil uma diocese ou uma paróquia fazer um bom trabalho sem a presença, sem a existência de pastorais. Então, o conjunto dessas pastorais, a igreja denomina de pastoral orgânica, porque elas estão na estrutura fundamental da organização diocesana ou paroquial. Na verdade, a pastoral é essencial e necessária para a nossa igreja. Exemplos de pastoral que tem trabalhos maravilhosos no nosso Brasil e no mundo inteiro, nós temos a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral da educação, a pastoral da juventude, a pastoral da comunicação, a pastoral da sobriedade, a pastoral do menor, a pastoral da liturgia, a pastoral da catequese, a pastoral familiar, a pastoral carcerária, a pastoral do dízimo e muitas outras pastorais que realizam um trabalho magnífico na nossa igreja e na nossa sociedade. Em todas essas pastorais existem pessoas com formação para exercerem o trabalho a que elas correspondem. Então, não pode qualquer pessoa chegar numa pastoral e dizer: não, eu quero fazer a pastoral. É preciso passar por um período de formação. Por exemplo, se você tiver interesse em participar da pastoral da catequese, você tem que antes fazer um curso, pelo menos mínimo, de catequese, onde você vai aprender técnicas de didáticas, vai conhecer bastante a palavra de Deus, vai conhecer um pouquinho da história da igreja, para que você possa ter a base e os conhecimentos suficientes para poder dar catequese às crianças, aos jovens e aos adultos. Então, cada pastoral tem a sua formação específica. Pastoral da liturgia precisa ter uma formação litúrgica. Pastoral da sobriedade, da saúde, assim todas elas. Pastoral do dízimo, Então, cada uma tem seus conhecimentos específicos que são adquiridos em formação. Mas aí você diria assim: mas eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não posso participar da pastoral. Não, muito pelo contrário. Eu gosto de citar uma frase muito interessante assim: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Então, se você se sentir chamado para participar de uma pastoral, vá sem medo, porque lá Deus vai providenciar para que você tenha toda a preparação. Você vai encontrar pessoas que vão lhe ajudar, você vai encontrar coordenadores, você vai encontrar os próprios padres que vão lhe dar toda a base necessária para que você se sinta à vontade e faça um trabalho sem dificuldade. Exerça a missão com alegria e com amor no coração. As pastorais, elas são coordenadas pelas dioceses que promovem regularmente cursos, encontros de formação, para que os agentes de pastoral possam trabalhar junto às comunidades
com plena consciência do que estão fazendo e da finalidade do seu trabalho específico. Ora, para participar de uma pastoral, o católico, você católico, precisa participar de alguma comunidade eclesial. Você precisa participar de uma comunidade, aí é a sua comunidade. Então, você participando da comunidade, você se vincula a uma pastoral, faz os cursos de encontro de formação e pronto, começa então a exercer essa maravilhosa missão de ser braços do pastor, braços de Cristo nesse mundo. Então, sem vínculo com a comunidade, não é possível um agir pastoral, pois a pastoral nasce e tem por fim uma ação comunitária, uma ação local na comunidade e na paróquia. Já os movimentos possuem algumas diferenças. Os movimentos católicos, eles são grupos específicos, com organização específica e muitas vezes independentes, não diretamente ligados a uma diocese ou uma paróquia. Você compreendeu? A pastoral, ela precisa ser ligada a uma diocese ou uma paróquia. Já os movimentos não, eles podem ser independentes e não precisam ser diretamente ligados a uma paróquia ou uma diocese. Eles também, os movimentos, são constituídos de leigos e leigas e às vezes são assessorados por algum sacerdote e tem também muitas vezes uma coordenação nacional e até uma coordenação internacional. O que caracteriza um movimento católico é que sua origem e estrutura parte geralmente de um fundador ou uma fundadora que dá as coordenadas para que esse movimento exista, regido muitas vezes de estatutos e normas e de um direcionamento na espiritualidade. É muito importante que a gente saiba isso. Anterior ao Concílio Vaticano II, esses movimentos eram denominados irmandades e também de confrarias, mesmo existindo alguma delas ainda hoje. Os movimentos nascem e se formam num contexto externo à igreja local, mas eles atuam dentro da paróquia. É uma ação dos leigos que pode envolver várias pastorais, serviços ao mesmo tempo. Eles estão mais ligados à vida pessoal dos participantes e, em geral, têm um caráter de espiritualidade e seguem um carisma próprio. São normalmente fundados por uma pessoa que dá o caminho espiritual, que dá a direção espiritual e também as normas de vida para a ação daquele movimento. Exemplos de movimentos. Nós temos o Cursilho da Cristandade, o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, o Apostolado da Oração, o Neocatecumenato, o Movimento RCC, Renovação Carismática Católica, o Movimento da Mãe Rainha, o Movimento do Terço dos Homens, a Legião de Maria, os Focolares, a equipe de Nossa Senhora, Vicentinos, etc. Esses movimentos, ele tem a característica de trazer vida à igreja. Eles trazem vigor, trazem renovação, trazem força e alegria e ajudam a igreja a se configurar dentro da realidade de um tempo. Os movimentos, assim como os grupos, também podem ter âmbito paroquial, diocesano ou universal, que a gente chama católico. Pode exercer sua atividade no mundo inteiro. Não precisa ser diretamente ligado a uma diocese ou uma paróquia em particular. Já os grupos de trabalho, ou simplesmente grupos, são formados por fiéis que se reúnem de forma espontânea, porém sempre com a licença e orientação de um pároco ou do vigário paroquial, tendo como base a oração e a escuta da palavra. Os grupos reúnem-se para orar, para promover a justiça, a paz, para visitar doentes, etc. Quando um grupo cresce e amadurece, pode depois tornar-se uma comunidade reconhecida pelo pároco, que aí chama comunidade paroquial, pelo bispo, comunidade diocesana, ou até mesmo pelo Papa, uma comunidade católica. Um grande exemplo disso é a comunidade Canção Nova,
né, que tornou-se uma comunidade episcopal. E aí também temos os grupos de orações paroquiais, os grupos de jovens, o grupo de oração Santa Mônica, grupo de oração das mães que rezam pelos filhos, e etc. E também a igreja dispõe de serviços. São trabalhos que visam oferecer uma assistência religiosa, uma assistência espiritual, formativa ou social, diante da necessidade de pessoas ou de grupos. Esses serviços promovem o encontro com Deus, a fraternidade, o fortalecimento espiritual e a vida humana. São serviços eclesiais, exemplos: o encontro dos noivos, né, que é um serviço de preparação para aqueles jovens ou noivos que vão se casar, que preparam para o matrimônio, né? O encontro de pais, o encontro de padrinhos que se preparam para batizar, o encontro da legitimação matrimonial para casais que ainda não receberam o sacramento do matrimônio, a escolinha dominical, né, para receber as crianças, muitas paróquias têm, e o encontro de casais com Cristo, que também é um serviço. O aconselhamento familiar para as famílias que precisam de orientação, obras assistenciais, curso de conscientização, entre outras coisas muito importantes no serviço da igreja. E os ministérios se referem aos dons. Os ministérios são expressões de dons de Deus para serviço da comunidade. Como exemplo, nós temos o Ministério da Palavra, que são pessoas preparadas para realizarem as celebrações da palavra nas comunidades, nas paróquias também. O Ministério da Ação Litúrgica, né, também na mesma linha de promover a liturgia. O Ministério da Santa Eucaristia e assim por diante. Normalmente, os representantes, coordenadores de grupos e movimentos, assim como das pastorais, são convidados a fazer parte dos CPPs, Conselhos Pastorais Paroquiais. Segundo o Concílio Vaticano II, a igreja é todo o corpo de Deus, aqueles que são ordenados, mas também o corpo laical, que atuam, evangelizam toda a comunidade cristã. Pois como um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Essa linda passagem está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 5. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. Dessa maneira, alimenta-se aquele amor mútuo que deve distinguir os relacionamentos entre as pastorais, os movimentos, os grupos e os serviços. O amor que sabe descobrir e valorizar a dádiva que cada realidade eclesial guarda em si, até amá-la como própria. Um amor que se torna um testemunho persuasivo, como no tempo dos primeiros cristãos. Vejam como se amam e estão prontos para morrer um pelos outros. Agora que você compreendeu as principais diferenças entre o que é pastoral, entre o que é um movimento, entre o que é um serviço, um grupo, cabe a você refletir. Onde você se sente chamado por Deus para trabalhar em sua vinha? Né? Esse tempo de pandemia, o mundo precisa tanto de pessoas que ajudem, que participem. Então, depois que você assistir esse vídeo, se você ainda não faz parte de nenhuma pastoral, nenhum movimento, nenhum grupo, aproveite para refletir. Veja para onde Deus está lhe chamando e aceite o convite. Porque quem participa de pastoral, de movimentos, de grupos, só tem a crescer muito e a ser muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham esclarecido um pouquinho mais sobre esses aspectos de pastoral, movimento, grupo, ministérios, né?
E a partir de agora você então vai entender melhor como é que funciona a nossa Igreja Católica, como é que ela exerce sua missão evangelizadora no mundo. Não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva agora. Dê o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da pastoral, do movimento e dos grupos. Um grande abraço e até o próximo. Espero que tenham gostado. Tchau, gente!